Não deixa, Pai, a tua igreja esfriar. Não deixa os teus filhos, ó Pai, ó Deus, faltar fé, faltar força. Ah, Deus, em nome de Jesus, gera dentro de nós fome e sede pela sua presença. Abençoe a tua igreja, Pai, aonde ela estiver reunida agora. Acampe com os teus anjos ao nosso redor. Alcança aqueles irmãos que não puderam vir nessa noite. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Nós tomamos posse de que o Senhor é conosco. Ah, Deus, o Senhor está conosco. Diga-se comigo, que Ele diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus. Ah, Pai, nós tomamos posse. Pega a sua Bíblia, querido. Vamos tomar posse de tudo aquilo que a palavra do Senhor fala a nosso respeito. Diga assim: eu sou. Diga mais forte, diga: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diz assim: o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala: eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Amém. Espírito Santo, fale mais ao nosso coração, em nome de Jesus. Te damos total liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o poder da palavra liberada. Amém, irmãos? A palavra tem como tema: liberando a palavra de vitória. Você que gosta de anotar, liberando a palavra de vitória. Quantos podem dizer assim: a minha família é uma bênção? Diga: o meu casamento é uma bênção. O meu esposo é uma bênção. Amém? Quantos maridos podem dizer assim: a minha esposa é uma bênção? Isso. E quantos pais podem dizer assim: os meus filhos são uma bênção? Amém? Poder da palavra liberada. Quando você libera a palavra sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite, não é? Então abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 18, no verso 21. Provérbios capítulo 18, verso 21. Nós vamos projetar no telão para os nossos convidados especiais. Mas abra sua Bíblia lá. É importante você ter a disciplina de abrir a Bíblia. Amém? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha o que a Bíblia está dizendo, vou ler de novo. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E tem uma versão que eu gosto muito, que é a nova versão transformadora, NVT, que ela fala assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. É o mesmo versículo, mas numa outra versão. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. A língua tem poder para o que, irmãos? Trazer morte ou vida. E quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. Bom, eu quero falar exatamente em cima desses dois pontos. Os que gostam de usar a língua comerão do seu fruto, diz a palavra. E quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. Diga comigo: comer do fruto e arcar com as consequências.
Sabe, queridos, não é nenhuma palavra de exortação, pode ficar tranquilo, mas uma palavra de revelação e encorajamento para que você esteja ciente do poder que há na palavra liberada pela sua boca. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas hoje eu quero trazer uma palavra específica em cima disso. E para ilustrar essa mensagem, nós vamos usar a história da mulher sunamita no livro de 2 Reis. Daqui a pouco nós vamos ler essa palavra. Mas antes, o que Provérbios está falando para nós, queridos? Eu gosto muito de ler os versículos com muita calma, para a gente poder entender claramente o que diz a palavra. Provérbios fala que a língua, ela tem poder sobre a morte e a vida. Ou seja, queridos, com a minha língua, com a sua língua, nós podemos gerar, trazer vida, alegria, paz, descanso. Com a sua língua você pode gerar prazer, vitalidade, disposição, energia, entusiasmo, força, vigor. Com a sua língua você pode gerar tudo isso, mas com a sua língua também você pode gerar morte, tristeza, angústia, agonia, dor, sofrimento, desânimo. Você pode gerar tormento, tristeza, aflição, dissabor. E dentre tantos outros sentimentos, você pode atrair com a sua língua. A questão, queridos, é você trazer isso para a sua vida. A Bíblia diz: comerá do seu fruto. Então, que fruto eu estou comendo? Essa é a pergunta. Trazendo para a sua vida: que fruto eu estou comendo? A Bíblia diz: arcará com as suas consequências. Que consequências eu tenho enfrentado na minha vida? Vocês querem que desliga também esse ventilador? Pode desligar se quiser. Viu? Oi? Pode desligar, por favor. Pode desligar, fica à vontade. Amém, gente? Qual a consequência eu tenho enfrentado no meu casamento? Eu tenho enfrentado na minha família, no meu local de trabalho, né, dentro de casa, na minha vida. É uma análise, é você se avaliar. Porque, queridos, o nosso grande desafio é no dia a dia, né, nos momentos intensos do dia, você se conter, você se segurar, mas não liberar palavras negativas, palavras de derrota, palavras de fracasso ou de destruição. Quantos estão entendendo? Sim, é você se segurar. Por mais que às vezes você fale assim: pastor, mas eu fiquei muito nervoso, muito nervosa, não tem como, ele tira a gente do sério e tal. Mas, querido, é nessa hora você se segurar, mas não liberar a palavra de derrota. Porque, queridos, a verdade é que quem aqui nunca, no calor da situação, falou algo que você se arrependeu depois? Todos nós, não é verdade, irmãos? Todos nós, no calor da situação, falamos algo que a gente pensa: não deveria ter falado. Para que eu fui falar aquilo? Agora eu vou ter que corrigir isso que eu falei. Eu vou ter que voltar atrás no que eu falei. E o pior, queridos, é aquelas pessoas que liberam palavras, sabe, negativas, de derrota, palavras, sabe, de destruição, sem saber que elas mesmas colherão dessas palavras. Elas liberam as palavras sem consequência nenhuma, falam sem freio, sem medo, sabe, sem pensar nos danos. Frases, por exemplo: a minha vida é um inferno. Às vezes, infelizmente, é comum a gente ouvir isso, alguém falar no momento da discussão: minha vida é um inferno, esse casamento é um inferno, esse menino é um inferno. Né? Tem pai que chama até o filho de capeta. Esse menino é um capeta. Infelizmente, irmãos, tem isso, né? Ah, eu não sou feliz com você. Casal, quando está discutindo, fala: eu não te amo mais.
né? Pai, quando está nervoso com o filho, e fala: você vai sofrer nessa vida. Ou então alguém fala para outro, atacando um ao outro. Eu te pergunto, queridos, o pai ou uma mãe que diz ao filho: você vai sofrer nessa vida, quando essa palavra se cumprir na vida do filho, e o filho estiver sofrendo, o pai ou a mãe, os pais daquele filho, eles vão sofrer juntos, sim ou não, irmãos? É óbvio que vai. Então, você vê que é uma colheita que o pai também vai ter. É uma colheita que os pais, não é só o filho, mas a família toda vai sofrer. Esse é o ponto-chave da mensagem, queridos. Sabe, quem sabe hoje, por algum motivo, você está colhendo frutos e consequências de palavras que você mesmo liberou sobre você. Sabe, talvez a gente culpe o diabo de situações, mas talvez o que você está vivendo hoje não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o mundo espiritual, mas tem a ver com palavras que você já libera sobre a sua vida há muitos anos atrás, ou que alguém liberou sobre você, ou que, sabe, o ambiente, né, desde a sua infância, vem gerado esse ambiente de palavras negativas sobre a sua vida, família, casamentos, vida espiritual, vida de relacionamento com filhos. Talvez há muito tempo, né, os filhos têm liberado palavras contra os pais, e aí hoje há um grande espaço entre o pai e o filho, vida profissional, espiritual, sentimental, queridos. Tem pessoas que falam sem pensar nas consequências: ah, eu acho que eu nunca vou me casar. Já ouviu alguém falar isso? A pessoa está ferida por não conseguir encontrar alguém, né, e se sente carente, então ela fala: acho que eu nunca vou me casar mesmo, eu acho que eu nunca vou encontrar alguém para ser feliz junto comigo, eu acho que eu vou morrer sozinho, ninguém combina comigo. São frases que aparentemente parecem inofensivas, mas que atraem exatamente aquilo que está sendo liberado. Quantos estão entendendo? Digam amém. Sabe, queridos, o propósito dessa mensagem é trazer essa revelação para você, do poder da palavra que você libera, do poder da palavra que você libera, e você usar isso a seu favor, você saber do poder e usar isso a seu favor, independente das circunstâncias ou ocasião que você está enfrentando, você pela fé liberar a palavra que gera vida. Amém, irmãos? Pela fé liberar a palavra que gera vida. No Salmo 34:13 diz: guarde a sua língua do mal. Salmo 34:13: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: guarda a sua língua do mal. Mas fala para a outra agora do outro lado: guarda a sua língua do mal. Segunda Reis, queridos, no capítulo 4, conta a história da mulher sunamita. Talvez você já deve ter ouvido falar nessa história. A Bíblia diz que Eliseu ia para Sunem, e um determinado dia, essa mulher chega para Eliseu e oferece um café para ele. E aí ela fala: vem cá, vamos tomar um café aqui em casa. E aí Eliseu aceita aquela generosidade e toma o café na sua casa e continua a viagem. E assim foi se repetindo por algumas vezes. E diz a palavra que de repente aquela mulher que era próspera, né, ela quis servir Eliseu de uma maneira especial. Então ela chegou para o seu marido e falou assim: quem sabe, olha, eu tenho observado que esse homem que passa por aqui sempre é um homem de Deus. Eu tenho visto isso na vida dele. Quem sabe a gente faz, na nossa casa tem condições para isso, faz um quarto lá em cima, e nesse quarto a gente coloca uma cama para ele descansar, uma mesa para ele, né, meditar, e uma cadeira, para ele poder passar, quando ele estiver passando por aqui, ele descansa, depois ele segue o caminho. O seu esposo, diz a palavra que o seu esposo achou interessante a ideia, achou uma boa ideia, ideia legal, e fez.
E assim eles fizeram. Construíram lá um quartinho para Eliseu, o profeta Eliseu, né? E aí, Eliseu, sempre quando Eliseu ia para Sunem, ele parava na casa dela, ia para o seu quarto e tirava uma soneca, descansava, renovava as forças e depois seguia viagem. Diz a palavra que um determinado dia, Eliseu chama Geazi, que era um dos seus, né, discípulos, seu companheiro, o amigo, né, um servo, né, o servo de Eliseu. E aí Eliseu chama Geazi, vem cá, cara, eu queria fazer algo por essa mulher, porque ela nos abençoou. Olha só esse lugar que ela fez para nós, né? A gente pode estar descansando aqui. Ela fez isso, né, sem a gente pedir, foi livre, espontânea vontade. Ela quis nos abençoar. O que eu poderia fazer para retribuir o que ela fez por nós, né? Aí Eliseu fala assim, vamos chamar ela. Então Eliseu chama ela, aí ela chega até Eliseu, e Eliseu fala isso para ela, fala assim, olha, eu queria muito agradecer a senhora, o que a senhora está fazendo por nós. Toda vez a gente vem aqui, agora tem um lugar para a gente descansar, só serve a gente com café. O que a gente poderia fazer para poder ser grato à senhora? E aí ela diz, nada, né? Tudo bem com a minha família. E a família dela, ela era esposo dela, ela não tinha filhos. E aí, Eliseu, né, ela desce do quarto de Eliseu, vai para sua casa lá, e Eliseu não se conforma. Diz a palavra que Eliseu ficou ali pensando o que ele poderia fazer. E aí ele conversa com Geazi, mas o que a gente poderia fazer? Eu quero fazer alguma coisa por essa mulher. E diz a palavra que Geazi falou assim para Eliseu, olha, ela não tem filhos. Você observou que ela não tem filhos? E o seu marido já é de idade avançada. Eliseu não pensou duas vezes. É isso então, chama ela lá. Geazi foi, chamou, ela subiu no quarto de novo. Eliseu falou para ela, assim, olha, nessa mesma data, no próximo ano, a senhora vai ter um filho. Ela assustou, falou assim, Senhor, não fala isso para mim, né? Tipo assim, não brinca comigo, né? Porque ela olhou logo para as condições dela. Ela pensou, a Bíblia não fala se ela era estéril ou não, se o marido dela era estéril ou não, se ela podia ou não ter filhos, né? E porque ela não tinha filhos, e ela pensou, meu marido é idade avançada, ela pensou um monte de coisa. A Bíblia não dá os detalhes, mas ela pensou, ela disse, não fala isso, meu Senhor. Mas diz a palavra que um ano depois, naquela mesma data, ela teve um filho. Ela teve um filho. E aí, queridos, aquela família que era de um casal, agora eram 3. Ela, o seu esposo e uma criança, um menino. E diz a palavra que esse menino foi crescendo, né, crescendo. E de repente, num dia que ele estava com seu pai, já viu o menino, né? Todo menino gosta de ir onde o pai trabalha, né, Edgar? E aí eles vão lá e ficam lá, beirando o pai trabalhar. E aí, num determinado dia, o menino estava com seu pai e os servos no local lá de trabalho. O menino sente uma dor de cabeça e começa a doer muito a cabeça dele. O seu pai fala assim, olha, volta, pede o servo dele para levar ele para casa, para sua mãe, que estava em casa. Chegando em casa, o menino fica no colo da mãe, com dor de cabeça, clamando, ai minha cabeça está doendo e tal. E do nada, irmãos, no colo da mãe o menino o quê? Morre. O menino morre. E aí, irmãos, diz a palavra que, o que essa mulher fez? Ela pegou o menino, subiu para o quarto do Eliseu, né? Eliseu não estava em casa, não estava no quarto não, ele estava na viagem. E aí ela subiu para o quarto de Eliseu, deitou o menino na cama de Eliseu, e desceu, fechou a porta. E aí vamos ler juntos a continuação da história. 2 Reis, abre lá sua Bíblia, capítulo 4, verso 22. Você vai abrir a sua Bíblia e vai deixar aberta aí. 2 Reis, capítulo 4, verso 22.
Todos acharam? Digam amém. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Amém, irmãos? Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Veja, a Bíblia fala, deixa claro que ela estava muito angustiada. Muito angustiada. Eu te pergunto, irmãos, pensa comigo nessa história. Uma mulher que não tinha filhos, ela estava bem, ela e o seu marido. Se o seu marido já tinha uma certa idade avançada, eu não olhei a idade dele, a Bíblia não registra e eu não pesquisei sobre isso. Mas digamos que tinha talvez mais de 60 anos, e ela então possivelmente mais de 50, não é? Eles estavam bem, já era uma família consolidada, uma família já definida. A Bíblia diz que ela era próspera, não é? Uma mulher que não tinha filhos. A Bíblia não fala a razão, se ela era estéril ou não, ou se o marido era estéril ou não, né? A chance de ter um filho era zero, quase nenhuma. De repente, ela tem esse filho. Ela tem esse filho. E a alegria que ela nunca imaginou ter dentro de casa, ela teve. Criança correndo para lá e para cá. A casa já não era mais silenciosa. Havia festa de aniversário, havia Natal, havia presentes, havia dia das mães, dia dos pais, porque eles eram pais, havia dia das crianças dentro dessa casa, ou seja, havia festa nessa casa, mas de uma forma instantânea, essa alegria foi tirada dessa mulher, essa alegria foi tirada, e o filho que talvez poderia ser o filho do sonho da vida dela, porque a Bíblia também não fala sobre isso, mas quem sabe era o sonho dela ter esse filho, que ela teve. De repente esse filho também é tirado dela, ele morre. Sabe, irmãos, sinceramente, nós poderíamos falar que seria normal, nós daríamos razões para essa mulher, se ela se desesperasse, se ela tivesse um ato de desespero, e por horas chorasse, tivesse alguma crise de choro, sabe, seria normal se ela ficasse mal, e quem chegasse perto dela, ela falasse: olha, meu filho morreu, meu único filho morreu, e agora, o que vai ser da minha vida? Os irmãos concordam? Seria normal, queridos, compreensível, se essa mulher tivesse um ato de desespero, e falasse: estou desanimada, acabou minha vida, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais forças para continuar. Por quê? Por causa da dor, da perda desse filho. Mas ela não, queridos, não. Ela surpreende a todos. Manda o marido colocar um servo à sua disposição. Eu preciso de alguém à minha disposição. Não conta nada para o seu esposo. Você viu? Ela não falou nada para o seu esposo do que tinha acontecido. E ela vai aonde, irmãos? Ao encontro do homem de Deus, Eliseu. E o interessante, irmãos, é que o esposo dela pergunta, olha o verso 23, sua Bíblia está aberta aí? No verso 23 ele pergunta assim: mas por que você vai lá hoje? Hoje não é lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não. O que ela falou, irmãos?
não se preocupe. O filho estava morto no quarto. O único filho que ela tinha estava morto no quarto. O marido dela perguntou: por que você vai lá hoje? O que ela disse? Mais forte: não se preocupe. Agora você pensa, irmãos, uma mulher que acabou de perder um filho. Pensa no grau de angústia de uma mãe. Você que é mãe aqui, não é? Você ouvir da boca dela: não se preocupe. Não bastasse isso, queridos, ela corre até Eliseu. Ela fala para ele: vamos rápido para lá, só para quando eu mandar. E quando ela chega até Eliseu, Eliseu já vê ela de longe, manda Geazi em encontro dela e perguntar para ela: olha a sunamita, vá até ela e pergunte para ela como que ela está, como que o marido dela está e como que o filho dela está. Geazi vai e corre ao encontro dela e faz isso: tudo bem com a senhora? Como que a senhora está? E seu marido? E seu filho? Verso 26, o que ela responde, irmãos? Não estou ouvindo os irmãos. O que ela responde? Está tudo bem. Aí você pergunta: aonde que está tudo bem? Um filho morto, que talvez ali já tinha algumas horas que ele estava morto. Sabe, irmãos, muito mais do que um controle emocional que essa mulher demonstra ter, ela revela para nós o uso das palavras corretas. Quantos estão entendendo? O uso das palavras corretas no momento da dor. Sabe, a Bíblia fala que ela estava angustiada. No verso 27, deixa claro isso. Eliseu diz assim, Geazi tentou incomodar ela, porque ela se ajoelhou aos pés de Eliseu. Eliseu diz assim, verso 27, deixe ela em paz, ela está muito angustiada. O que é uma pessoa angustiada, irmãos? É uma pessoa profundamente triste, desesperada, em agonia, amargurada, sofrendo uma dor imensa. Isso é uma pessoa angustiada. Mas mesmo angustiada, sentindo toda essa dor, a primeira oportunidade que ela tem, ela fala assim: não se preocupe. E na segunda oportunidade que ela tem, ela diz assim: está tudo bem. Sabe, irmãos, esse é o ponto da mensagem. Essa é a chave que Deus quer nos dar nessa noite. Independente das circunstâncias que você enfrenta na sua vida, independente, sabe, dos problemas que você enfrenta, das lutas, do caos, você não liberar palavras de maldição sobre você. Quantos estão entendendo? Você não liberar palavras de maldição sobre o seu casamento, você não liberar palavras de maldição sobre os seus filhos, mas sim palavras de bênçãos, palavras de bênção. Ainda que essa pessoa dê motivos. Você fala: pastor, você não conhece meu marido, você não conhece meu filho, você não conhece minha vida, você não conhece minha situação. Tudo bem, não conheço mesmo, mas ainda assim, ele não está morto no quarto. Ele não está morto no quarto. Ainda assim é possível você falar: está tudo bem, pela fé eu libero essa palavra, vai mudar, vai ser diferente, as coisas vão se corrigir. Amém, irmãos? Sabe, queridos, nossas palavras são carregadas de um espírito lógico e racional. A gente bate o olho na situação, bate o olho na pessoa, a gente julga e racionalmente libera a palavra: é isso, é aquilo outro, eu penso isso, eu penso aquilo. Mas isso é errado. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que isso não é viver pela fé. O que a palavra do Senhor nos ensina a respeito do conceito de fé é o que está em Hebreus 11:1. Sabe que nós não vivemos pelas aparências. Nós não vivemos pelas aparências. Nós decidimos não viver por aquilo que vemos. O que diz Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que eu não vejo. Ou seja, você ainda não vê acontecer na sua casa, você ainda não vê acontecer na sua vida, no seu casamento, sabe, na sua vida espiritual, mas pela fé eu já vejo e eu já declaro. Amém, irmãos? Pela fé eu já libero a palavra. Ou seja, nós já tomamos posse pela fé. Sabe, queridos, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida.
de não viver pelas circunstâncias. Não viver pelas circunstâncias. Eu não vivo por aquilo que está diante de meus olhos. Sabe, eu não vivo por aquilo que está diante dos meus olhos, mas pela fé, por aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Amém, irmãos? Sabe, e aí você o que? Libera a palavra de fé. Libera a palavra de fé. Em nome de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, nós vamos projetar para você. Jesus diz a seus discípulos assim: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Fala comigo, espírito e vida. Sabe, querido, a palavra que sai da boca de Deus, ela é espírito e vida. Ela traz o espírito e a vida. A palavra de Deus, ela traz o espírito de fé, para você caminhar pela fé. E ela libera sobre nós a palavra de vitória. A vida é a vitória, é a força, é o poder para você caminhar sobre a luta, para você caminhar sobre o seu problema. Amém, queridos? A palavra de Deus, queridos, ela nos tira do caos. A palavra de Deus te tira do caos. E aí você fala assim: pastor, o casamento está um caos, minha vida está um caos, minha saúde está um caos. Onde é o caos? A palavra de Deus tem poder para tirar de lá. Amém, irmão? Você toma posse dessa palavra? Diga amém. Aí você fala assim: por que, pastor? Olha o que diz Gênesis 1, versículo 1 ao 3. Deus tirou a terra do caos. Deus tirou a terra do caos. Diz a palavra que a terra era sem forma e vazia. A terra estava um caos. E como que ele fez isso, irmãos? Pela palavra, pronunciando a palavra, anunciando a palavra, liberando a palavra. Olha o que diz o versículo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, ou seja, um caos. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus o que, irmãos? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Pela palavra liberada, Deus tirou a terra do caos, liberando a palavra. Fala assim, a partir de hoje, mas fala mais forte: a partir de hoje, eu vou liberar a palavra de vitória sobre a minha vida. Amém, irmãos? Sabe, haja luz. Foi por meio do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus que tudo foi feito. Houve luz. Nós precisamos, queridos, da palavra de Deus em nossas bocas e desse espírito de fé. Amém? Vou repetir. Nós precisamos, você precisa da palavra de Deus na sua boca e do espírito de fé. É por isso que a gente fala: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, separa um tempo, tenha um plano de leitura. Por quê? Porque assim a palavra de Deus estará na sua boca, para você liberar sobre a sua vida, através de um espírito de fé. Amém, irmãos? Nessa campanha de 4 sextas-feiras, a próxima sexta-feira, eu quero falar sobre o milagre que está na sua boca. Sabe, eu quero falar sobre princípios de milagres que você vai liberar pela sua boca, e eles vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sabe, nós precisamos disso, dessa palavra. Lucas capítulo 6, olha o que diz a palavra de Deus. Abre lá a sua Bíblia, Lucas capítulo 6, verso 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. A boca, fala comigo, a boca fala o que está cheio o coração. Eu te pergunto, do que você tem enchido o seu coração? A boca fala o que está cheio o coração. O que está dentro de você? Que sentimentos você tem guardado dentro de você?
mágoa, rancor, tristeza, decepção, angústia. Sabe, o que você tem guardado aí dentro de você, de traição, frustração. E, querido, infelizmente, se você tem isso dentro de você, não tem outro caminho. Isso vai sair pela boca, através de palavras de destruição, contra você mesmo, contra a sua vida mesmo. Jesus disse que o que contamina o homem, não é o que entra, mas é o que sai da boca, é o que contamina você. Mateus 15, 17, vamos ler juntos. Mateus 15, 17 diz: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem o que, irmãos? Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Essas coisas tornam o que, irmãos? O homem impuro. Você está entendendo a razão? Não é por acaso que o salmista, no Salmo 141, versículo 3, você conhece esse salmo? Olha o que ele diz: coloca, Senhor, um guarda na minha boca. Tem muita gente precisando fazer essa oração, hein? Amém, irmãos? Eu já orei muito isso, irmãos. Eu já orei muito isso. Senhor, põe um guarda na minha boca para eu não falar bobagem. Põe um guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Para quê? Para eu não falar bobagem, para eu não falar contra a minha família, meu casamento, minha filha. Amém, irmãos? Diz o ditado, você já deve ter ouvido falar: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. Já ouviu falar? Qual que é a primeira? Uma flecha lançada, a palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. Irmãos, não tem como. Lançou a palavra, ela vai se cumprir, ela vai dar um fim, ela vai ter um final. Eu vou concluir falando para você, eu não sei, como diz Provérbios, os frutos que você está comendo e as consequências que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei se você encontra razão suficiente para liberar palavras de maldição ou palavras negativas na sua vida, no seu casamento, na sua família. Mas uma pergunta eu te faço, querido: está valendo a pena? Está valendo a pena a vida que você está vivendo hoje? Os seus frutos, as consequências, está valendo a pena? É o melhor caminho? Se você pode responder essa pergunta, sabe, vale a pena. Mas uma coisa eu creio, que é o amor de Deus sobre nós, para restaurar, para restituir, para trazer de volta o amor, a alegria, e para, sabe, levantar pessoas que estão caídas e destruídas. Amém, queridos? Marcos capítulo 9, versículo 23 fala assim, que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível ao que crê. O que é crer? Crer é você viver com fé e confiança em Deus. Vou encerrar dizendo para você Provérbios 12, 18. Diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o que, irmãos? Cura. Tem palavras que ferem, mas a língua do sábio cura. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção, e eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Aleluia, Jesus. A partir de hoje, que você possa liberar a palavra, somente palavra de bênção sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Feche seus olhos.